Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a nossa Bíblia. São Tiago, capítulo 1, versículo 23. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a todos, na África, aqui no Brasil. Deus os abençoe. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o espelho da palavra de Deus. Poder assentar, irmãos. São Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto, hoje, se a nossa mensagem está encoberta, irmão Brana podia dizer também no seu dia, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Você já pensou você chegar diante do espelho para se pentear, como as mulheres gostam, os homens também? Em vez de você ver o seu rosto, você vê outro rosto. Aí você vai se assustar de não ver você. Você sabe que o irmão Brana conta a história do menininho, e o espelho. O menininho que nunca tinha visto um espelho. Tinha um caquinho de espelho que o seu pai fazia a barba numa árvore, mas ele nunca viu um grande espelho. Até que ele foi visitar a sua tia na cidade, e a sua tia morava numa grande mansão, e ali tinha um grande espelho. E ele nunca tinha se visto, ele nunca tinha tirado fotografia, ele nunca tinha se visto. É igual os índios, os índios nunca se viram. Até que alguém veio com um espelho, e trocou numa barra de ouro, com o índio, Que o espelho dava para ele se ver, o ouro já não se via, aquela pedra. Então o menino viu ele ali no espelho e ele ficou curioso. Ele pensou que era um outro menino que estava ali. Até que ele descobriu que era ele mesmo. Ele descobriu que era o Joãozinho mesmo. Aí descobriu quem ele era. Ele descobriu realmente seus olhos, a cor dos seus olhos, a sua fisionomia. Agora é assim uma coisa horripilante, Você chegar no espelho e olhar, aí ver sua avó lá, que já morreu há muitos anos. Aí ver lá o seu avô, aí você vai se assustar. Nós trazemos isso para a mensagem do dia que nós estamos vivendo hoje. Eu quero começar com Hebreus 6 e 5, primeira parte, parágrafo 112. Porque hoje nós temos que nos olhar no espelho da palavra de Deus, para ver com quem nós parecemos, com quem nós nos identificamos.
O irmão Brana, quando chega no finalzinho da mensagem, as 3 classes de crente, ele faz a pergunta: você se identifica com qual classe desses crentes? Aí ele usa exemplos dos crentes do Antigo Testamento, dos crentes incrédulos e dos manufaturados. Aí ele pergunta: com que classe você está se identificando? Você se enxerga? Quem você se vê ali? Né? Você está se vendo ali um Coré, um Datã, um Judas, né? Um Abirão? Ou você vê um Abraão? Você vê um Josué, um Calebe, um Elias? Quem você se vê ali? Um Brana, um Lutero? Ou você se vê ali um Emineu, um Alexandre Latueiro, um Fileto? Quem é que nós se vemos nesse espelho da palavra hoje? É o espelho. Mas qual a imagem que aparece ali? Qual a imagem? Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Você não vai colher uva do espinheiro, né? Não. Você vai colher uva da parreira. O profeta disse: mas são as coisas que você vê em seu espírito, através da palavra. A palavra é o espelho de Deus, que reflete o que Ele é e o que você é. Aleluia! Ó, que coisa! Ela reflete o que Ele é. Veja que quando eles olharam para Jesus, eles viram João Batista, Elias, Jeremias. Eles viram uma mensagem que já estava lá no passado. Agora, Pedro, pela revelação, ele diz: tu és o Cristo, né? Tu és os selos, tu és os trovões, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse: não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Tiveram os outros demais uma revelação? Eles tiveram uma revelação de segunda mão. Eles estavam apenas dizendo o que os outros estavam dizendo, o que diz os homens. É o que Caifás fala, o que é que Nicodemos diz sobre ele, o que é que as pessoas na rua falam sobre ele, quem é ele. E todos disseram: não, João Batista, não, mas esse é Elias, não, é Jeremias, ele chorou no túmulo de Lázaro. Jeremias era o profeta chorão. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí chega uma hora que você tem que dizer, confessar quem ele é. A palavra confissão significa dizer a mesma coisa. Apocalipse 10, 8 a 11, ali você tem que dizer a mesma coisa que Apocalipse 10, 1 a 7 disse. Porque aí é uma confissão. Você não pode dizer a mesma coisa que Lutero disse. Isso teria que ser, nos dias de Lutero, os seus discípulos diziam a mesma coisa, pregavam a mesma coisa que Lutero estava pregando. Então, quando você confessa, Pedro, ele fez a confissão: tu és o Cristo. Mas Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Uma revelação espiritual. Isto lhes diz, 112, este é o único livro do mundo que lhes diz de onde você veio. Ele está falando da Bíblia, né? É o único livro do mundo que diz de onde você veio. Não existe nenhuma outra literatura que ela vai te dizer de onde você veio.
A própria ciência está confusa, né? E hoje se confundiram mais ainda com o computador. Porque é uma memória, é algo extraordinário. Mas não funciona sem Deus. O seu celular não funciona sem Deus. O seu computador não funciona sem Deus. Seu carro precisa de Deus para funcionar. Porque se Deus sai de cena, não funciona. Precisa da energia. E a energia vem de uma vida. Se precisar da luz do sol, também ela vem de uma vida. Vem de um Criador que o criou. Tudo depende dele. Não, esse é o único livro do mundo que lhes diz de onde você veio, quem você é. Aí você olha no espelho da palavra de Deus, aí você vê quem você é. Quando Pedro olhou em Jesus, ele disse: tu és o Cristo. Os 70 disseram: tu és Jeremias. Faraó e Moisés olharam da mesma janela o povo de Israel. Faraó disse: isso é um bando de amassadores de barro, escravos, traste, lixo. Moisés olhou da mesma janela e dizia: esses são os filhos de Abraão, os filhos da promessa. A janela era a mesma. Os olhos eram diferentes. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma. Mas o olhar é diferente. Cada ministério tem essa mensagem. Quando eles olham para essa mensagem, em vez de eles ver Brana, eles veem um movimento pentecostal nela. Eles olham para a mensagem, não enxergam outra coisa, não ser primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana, e eles não veem outra coisa. Agora, quando a esposa olha no espelho da palavra, ela vê o esposo. Ela vê o seu cabeça. Mostre-me em qualquer página de literatura, em qualquer lugar, com toda a ciência ou qualquer outra coisa, cada bom livro que já foi escrito. Nenhum deles pode lhe dizer isso. Este é o espelho de Deus, que mostra o que Ele é, o que você é. Então, entre meio há uma sanguínea que mostra o que você pode ser se você deseja fazer a escolha. Há uma linha de sangue ali. Porque aqui é onde nós fazemos o teste do nosso DNA espiritual. É na terceira puxada. Aqui é onde você mostra quem você é. Se é prudente ou se é nécia. Ou só está acompanhando. Aquele misto de gente que saiu do Egito, eles foram que causaram o problema no caminho. Porque o DNA deles não batia com o de Moisés. Eles não eram filhos de Abraão. Eles eram alguns caldeus, alguns filisteus, que foram levados cativos também pelos egípcios, que dominavam o mundo. Então eles aproveitaram a saída, o êxodo, participaram da Páscoa,
passaram o mar, estiveram debaixo da nuvem, mas eles não eram filhos da promessa. Eles poluíram o arraial. Isso que eles estavam livres, mas eles não sabiam, eles não deram valor à promessa porque eles não eram da promessa. Como é que vão valorizar a terceira puxada se eles não fazem parte desse DNA? Se não fazem parte desse sangue, dessa fé, dessa revelação, como vão dar valor? Nas 3 classes de crente, 278, agora olhe no espelho da palavra de Deus, nas outras eras, e veja em qual grupo destes 3 que você estaria identificado. É como o irmão Brana disse, se você vivesse lá nos dias de Noé, você ia se identificar com qual mensagem, com qual grupo você ia se identificar. Se você vivesse nos dias de Moisés, não, eu estaria do lado de Noé. Hoje nós temos uma geração de hipócritas. Eles não estariam nada, porque se hoje eles não estão no lado de Brana, Noé tinha o mesmo sangue de Brana. O DNA de Noé era o mesmo de Brana. Brana passou a arca, passou pela arca, atravessou o Mar Vermelho. Nós estávamos ali com ele. Brana estava lá no Calvário, nós também estávamos ali. Brana passou através das eras da igreja, nós também passamos ali. Por isso nós temos nos manifestado e nos colocado ao lado dessa mensagem nesse dia. Então, quando nós olhamos nesse espelho, nós nos vemos. Irmão Brana, quando olhou no espelho das eras, ele disse, se os de Paulo entrar, os meus também entram. Eu preguei o mesmo que ele pregou. Aonde ele batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, também batizei. Onde ele pregou contra as mulheres pregadoras, ministras, pastora, eu também preguei contra. Ele se identificou com a mensagem de Paulo. O ministério desse dia está se identificando com a mensagem de Brana, a mensagem dos selos, dos trovões revelados, do novo nome, a mensagem de fé de arrebatamento? Não! Ele se identifica mais com a mensagem de quem andou com o irmão Brana. Não é isso que Deus quer. Que você venha se identificar com a mensagem de quem andou com o irmão Brana. Que diz que Deus é um e Jesus é outro. Você tem que se identificar com os selos revelados, com os trovões revelados. Agora, para se identificar, você tem que comer o livrinho. Profetizar outra vez, confessar. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do Pai. Agora, aquele que me confessar diante dos homens, eu também lhe confessarei diante do meu Pai. Agora, quando você come o livrinho, você confessa que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, que BRANHM é perfeito, é perfeição, foi o nome que ele subiu, foi o nome que ele ganhou quando ele venceu a morte, o inferno. Aí você está confessando, isso se chama confissão. 3 classes de crente.
Parece 354. Ou é 154? Algo assim. 154. Você confessando, se identificando. Agora pense só se você tivesse vivido nos dias de Noé. Se você tivesse vivido nos dias de Moisés. Se você tivesse vivido nos dias de Jesus. Ou num deles, o qual fosse, pense só. Com qual grupo você se identificaria? Pense nisso essa noite. Você ia se identificar com qual grupo? Com 70? 70 se foram. Quando ele falou sobre o Filho do Homem, volta para o lugar onde primeiro esteve, eles disseram, mas nós conhecemos até o berço onde ele nasceu, nós já tivemos por lá, nós já fomos a Jeffersonville. Com quem você ia se identificar? E quando ele trouxe o sermão, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, Judas, como era um crente fingido, manufaturado, disse amém. Ficou junto, mas Jesus sabia que aquele amém era da boca para fora. Jesus sabia que ele não se identificava com aquela palavra. Ele não se identificava com aquela mensagem. Era o momento da caminhada para a festa do Pentecoste. Calvário, o caminho agora já estava ficando mais difícil. Eles nunca mais iam ver ele caminhando por sobre as águas, levantando o paralítico em Cafarnaum. Aquilo já tinha ficado para trás. Aquela escritura já tinha se cumprido. Agora era o Calvário. Agora era o milagre do Calvário. Depois da ressurreição, você pode ver que o rapaz pediu que ele operasse aquele sinal, descesse da cruz. A cruz agora era o sinal da salvação. Ele não ia operar cura na cruz. Ele já estava levando as nossas enfermidades, mas o ladrão da esquerda, ele queria ver o milagre. Olha o diabo aí. Aquele tempo tinha passado. Agora ele estava dando sua vida por nós. Ele queria ver espetáculo. A gente vê, como dizia o falecido pastor Joaquim, saudoso, esse é um leilão da fé, o mercado da cura divina, o espetáculo. A mensagem da cruz, diz São Paulo, o escândalo, a vergonha da cruz. Aí quando você olha no espelho, você vê Cristo. Você vê Cristo. Você olha no espelho da palavra, você não vê o velho homem, você vê Cristo. Será que eu estou me parecendo com Ele? Agora, quando as pessoas usam de traição, de espírito de difamação, eles olham no espelho, eles parecem com Esaú, com Coré, com Datã, com Balaão, com Judas. Quando eles olham no espelho da palavra. Mas será que é eu mesmo? Não está embaçado? Não está embaçado nada, meu irmão. Isso aí é você mesmo. Quando nós olhamos no espelho da palavra,
nós enxergamos a Cristo, os selos revelados, novo nome revelado. Nós enxergamos a perfeição dessa mensagem quando nós olhamos no espelho da palavra de Deus. Você se identifica hoje com essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11? Se você vivesse nos dias de Noé, você ia se identificar com Noé. Agora, se você não se identifica com a mensagem de uma só pessoa, lá nos dias de Noé você também não ia se identificar. Você seria um contra. Se você é um contra aqui, você era um contra lá. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos, e Lúcifer, o dragão e seus anjos. Se você estava no lado de Lúcifer, lá, aqui você vai estar do lado dele. Religioso, cheio de coral, cheio de cântico, cheio de pregações bonitas. Agora, se você estava do lado de Miguel lá, lutando, você está do lado de Brana aqui hoje. Porque Miguel era Cristo. Cristo é os selos revelado. Você se identifica hoje. E ele disse no 281, bem, eu sei onde ele nasceu, eu conheço seu papai, eu conheço a sua mamãe, e aqui ele diz que ele vai subir de onde ele veio. Isso teria sido um pouquinho demais para você. Não teria, senhor? Sim, ele faz, sido simplesmente um pouquinho demais para você. Não poderia ter tragado isso. Quando ele disse que ele estava voltando para o lugar de onde ele veio, talvez, e não está sendo demais para você. Primeiro selo 281, 283, ele subiu com um novo nome, não está sendo demais para você? Não é demais para você quando ele disse, né, que nós flutuamos no ar. Eles passaram e me levaram para dentro daquela nuvem. Olha, se você já voou de avião para o exterior, 14 quilômetros, 14 mil metros de altura. Quando eu estava a 14 mil metros de altura, eu pensei na nuvem, 40 quilômetros de altura. O irmão Brano não ficou a 14, ele ficou a 40 quilômetros de altura. Nós flutuamos, e isso aí não é demais para você? Quando ele veio e disse, saíram os pregadores americanos anunciando isto, mostrando para o mundo que ele esteve dentro da nuvem a 40 quilômetros de altura. Talvez seja a mesma coisa hoje, diz o profeta. Então olhe no espelho da palavra de Deus e veja onde você se encontra. Ó enganador de homens, você jamais faça isso. Olhe no espelho e veja onde você se encontra. Eles naquele dia, em São João capítulo 6, eles tomaram a sua decisão. Eles se afastaram, eles não andaram mais com ele. De repente não saíram falando mal dele, mas da mensagem sim. Ele é uma boa pessoa, um bom homem, amoroso, alimentou nossas crianças, mas falaram mal da mensagem. Ele disse que a gente tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Ele disse que vai voltar para o lugar onde primeiro esteve. E eles saíram levando aquilo para o povo. Por que vocês saíram? Não, por causa disso. Por que vocês saíram? Não, por causa disso aqui, essa mensagem aqui.
Por que vocês saíram? Ah, não, nós saímos porque ele tá se achando o João. Não é demais para vocês isso? A mensagem de uma só pessoa é brana. Você está olhando no espelho algo que já passou, já está lá em outra era passada. A mensagem de uma só pessoa hoje não é uma pessoa que está morta, não, é uma pessoa que está viva. Será que esse povo é tão cego assim, que não enxerga? Caroneiros, pegaram carona com um pouco da terceira puxada, pregam algumas coisinhas por aí. Coma o livro todo, meu irmão. Você precisa curar a sua alma. É a sua alma que precisa de cura divina. Eu olho para mim mesmo, ali no espelho da palavra de Deus, onde me encontro? Que grupo eu me encontro hoje? Dos que foram? Daqueles que traspassaram ele? Ou daqueles que ficaram? Você vê que na cruz todos fugiram, mas João estava ali ao pé da cruz. Você sabe que nem Pedro estava ali não, ele tinha negado. Ali estava João e Maria. E Jesus disse: eis aí a tua mãe. Ele não disse, eis aí a minha mãe, não, porque ela nunca foi mãe dele. Ela foi só uma incubadora. João estava ali, o tipo, né? Você vai no Apocalipse, lá está João, o tipo da esposa. Ele é o tipo. Só que Deus mostra as coisas de uma forma muito simples. E quando você quer enxergar uma coisa muito grande, você acaba tropeçando. Você vê ele lá no Apocalipse, o tipo. Hoje a esposa, quem permanece ao lado dele? Quem estava na cruz? João. Quem estava em Apocalipse? João. Quem está hoje aqui do seu lado? João, a esposa. Vejo eu a minha imagem refletindo a Jesus Cristo? É essa pessoa que eu vejo no espelho? Vejo eu um dos crentes do Velho Testamento ou dos crentes do Novo Testamento? Vejo eu um crente manufaturado? Quem você está enxergando? Você está se vendo aí um crente manufaturado? Você está se vendo um crente incrédulo? Levado por roda por todo vento de doutrina? Ou você está se vendo aí um crente genuíno? Um Pedro? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna? Quem você se vê aí agora? Vejo eu a mim mesmo como um incrédulo, que não permanecia e ouvia a palavra, e que tomava a ideia denominacional como substituto? Vejo eu a mim mesmo rondando, tentando encontrar uma pequena fenda? Como é que você se vê aí? Aquele que fica rondando, procurando uma falha. Judas ficou até o fim, procurando uma falha. E se você procurar, logo você vai achar. Agora você olhou no espelho. Com qual classe você se identifica? Com os verdadeiros não, porque os verdadeiros não procuram falha. Eles procuram só a palavra. Você encontra alguém que saiu
Primeira coisa, vai mostrar a falha. Eu saí por causa dessa falha aqui. Você encontra o crente verdadeiro, ele não saiu. O verdadeiro não sai, ele não acha falha. O verdadeiro é forte. Ele ajuda o outro fraco. E agora, como isto é seguramente verdadeiro, tanto aqui como na audiência invisível, nós estamos representados aqui esta noite numa dessas classes. Nós aqui, a audiência invisível através da internet, estamos representados aqui através de uma dessas classes. Olhemos no espelho da palavra. E o menininho olhou e viu, é eu mesmo. Aí você olhou, é um metodista, um batista, um presbiteriano, é um primeira e segunda etapa. É uma terceira etapa pirata que você vê nesse espelho aí? Ou um genuíno? Uma terceira etapa genuína, verdadeira, um verdadeiro Brana. Hoje nós somos crentes genuínos. Teste com a palavra. Se a palavra dissesse uma certa coisa e a igreja dissesse algo diferente, o que você aceitaria? Olhe no espelho da palavra de Deus e veja em qual classe você está se encontrando. Porque chega aquela hora que você vai tropeçar em mim, ou vai tropeçar em outro irmão, você vai arrumar uma fenda, traduziu aqui como fenda, um lugar de você escapar e sair fora dessa mensagem. É como o irmão Brana fala do coelho, né? Você tapa todos os buracos, mas ele procura um para sair. Senão ele faz um. Se não for concreto, ele faz um. É o que as pessoas têm feito hoje, eles têm procurado falha, fenda. Achei aqui. Agora, aquele ministro, o irmão Brana disse que ele buscou o problema. Porque ele foi ali para desmascarar o profeta. Sentaram no restaurante com aquele casal, os dois casais, e pegou o irmão Brana cansado, e ele escreveu que tinha câncer e tuberculose. O irmão Brana disse, pode ir embora, você não tem nada. Mas de repente a unção desceu, e o Espírito Santo falou e disse, olha, ontem vocês estavam no restaurante assim, deu a cor da toalha, o lugar que eles estavam, e aquele casal ali também estava junto, aquele pediram misericórdia. E você disse que você viria aqui para me desafiar. E o que você escreveu no seu cartão que você tinha câncer e tuberculose. Você não tem, mas você passa a ter. Ele agarrou nas barras da calça do irmão Brana e disse, misericórdia. Isso agora é um problema entre você e Deus. Você escreveu a sua sentença. Você escreveu. E diz que ele morreu com câncer e tuberculose. Foi uma doença incurável. Nenhum médico pôde curá-lo. Nenhum remédio pôde curar. Não, porque ele escreveu a sua sentença. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Brana disse, ali está um crente manufaturado. Um manufaturado. Ele fica até o final, porque ele está procurando uma falha. Ele disse, um incrédulo, logo ele vai embora. Houve alguma coisa que não gosta, logo ele já vai embora.
mas o manufaturado ele fica ali. E nós já temos visto que o mundo está cheio dessa classe de hipócritas. Quando você lê essa mensagem aqui, você vê que o irmão Brand está cheio dessa classe. Então você dê uma olhada no espelho da palavra e vê em qual personagem bíblico você se enquadra, você se identifica. Só olhar no espelho da palavra. Agora, se você olha no espelho e você se identifica com João, com a mensagem de uma só pessoa hoje, pode te colocar no caldeirão de azeite e cozinhar 24 horas. Pode te colocar na ilha de Pátimo. Pode explodir a guerra, pode vir a revolução, golpe. Não sei o que será o próximo ano depois das eleições para esse Brasil que nós estamos vivendo. Nós não sabemos, nós temos que estar em oração, firmados na mensagem, porque a igreja já está caída totalmente na política, essa religião podre, unida ao Concílio Mundial, nós não sabemos o que virá. Coisas boas, não. Mas o mundo vai de mal a pior. O profeta pregou o mundo caindo aos pedaços outra vez. Não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos boas mentes no governo. Não. Nós não temos boas mentes. Não temos Deus no governo. Nós temos uma mensagem de fé, de arrebatamento, de esperança. Uma grande mensagem. Os selos revelados. Deus te abençoe. Pai Celestial, te dou graça pela mensagem. Por olhar no espelho dos selos e me enxergar ali, Pai. Revelado. Enxergar Brana ali, Pai. Enxergar o meu esposo, Jesus Cristo, ali com um novo nome. Com os selos revelados. Os trovões revelados. Muito obrigado, Senhor. Dê graça, bênção para os teus filhos. Os enfermos, cura cada um. Liberta. Em nome do Senhor Jesus. Amém.